Olá, nesse vídeo vamos rever um pouco sobre progressão geométrica para que depois possamos resolver exercícios com base nesta teoria. Uma progressão geométrica é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é obtido multiplicando o termo anterior por uma constante chamada razão e representada por Q. Então, pela definição, nós estamos dizendo que uma progressão geométrica é uma sequência no qual cada termo a partir do segundo é obtido multiplicando o termo anterior por uma constante chamada razão. Observe que aqui tem a primeira diferença entre progressão geométrica e progressão aritmética. Na progressão aritmética, os termos a partir do segundo eram obtidos somando-se a razão. E aqui nós vamos multiplicar a razão. Para diferenciar, a razão da PG nós chamaremos por Q. Na PA a gente estava chamando de R. Isso não tem problema. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma sequência cujo primeiro termo é 2 e cuja razão é 2. Observe como eu vou obter essa sequência. Eu vou pegar o 2 e multiplicar por 2. Cheguei no 4. Então, o segundo termo foi o primeiro termo multiplicado por 2. O terceiro termo foi o segundo termo multiplicado por 2. O quarto termo foi o terceiro termo multiplicado por 2. O quinto termo foi o quarto termo multiplicado por 2. Assim, eu gerei uma PG. Tá? Então, a PG de razão 2, se eu dividir qualquer termo pelo seu antecessor, eu vou encontrar 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2. 16 dividido por 8, 2. 32 dividido por 16, 2. Tem uma relação interessante aqui que eu posso observar. Na PA, né, a média aritmética desses dois termos aqui dava o termo central. Na PG, a gente pode falar de duas formas. A gente pode falar a mesma coisa de duas formas. Eu posso dizer o seguinte: o produto de um termo, eu pego um termo central aqui, ó. O produto do seu antecessor pelo seu sucessor é exatamente o quadrado do termo. Preste atenção. 2 vezes 8, 16. 4 ao quadrado, 16. Então, eu posso falar que 4 ao quadrado é igual a 2 vezes 8. A mesma coisa eu poderia pensar nesses três termos aqui, ó. 4 vezes 16, 64. 8 ao quadrado, 64. Tá vendo? O termo central ao quadrado é o produto do antecessor vezes o sucessor. Outros autores falam assim: o termo central é a raiz quadrada do produto do anterior pelo posterior. Então, por exemplo, 4 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 8. Porque 2 vezes 8 dá 16, raiz quadrada de 16 dá 4. O 8 é a raiz quadrada de 4 vezes 16, porque 4 vezes 16 dá 64, a raiz quadrada de 64 dá 8. Então você escolhe. Eu prefiro assim: o quadrado do termo, tá? Pega o termo e eleva ao quadrado, é igual ao produto do antecessor pelo sucessor, ok? Então eu posso pensar assim: eu tenho um termo, ele é x, o anterior a ele é x sobre q, e o posterior a ele é x vezes q, ok? Então, uma forma, ó, pega um termo qualquer, ele é x. Se está em PG, o antecessor a ele é x sobre a razão, x sobre q. E o sucessor é x vezes q. Neste caso aqui, ó, eu tenho a razão 1/3, tá? Eu tenho uma PG de razão 1/3. Como eu descubro isso? 27 dividido por 81 dá 1/3. 9 dividido por 27 dá 1/3. 3 dividido por 9 dá 1/3. 1 dividido por 3 dá 1/3. E aqui continua, ó. Tá vendo? Mas como é que eu obtive essa razão? A partir do primeiro aqui, que foi 81, multipliquei por 1/3. 81 vezes 1/3, eu chego no 27. 27 vezes 1/3, eu chego no 9. 9 vezes 1/3, eu chego no 3. 3 vezes 1/3, eu chego no 1.
1 vezes 1/3 eu chego num terço. 1/3 vezes 1/3 eu chego no nono. 1/9 vezes 1/3 eu chego no 1/27, tá vendo? Então eu posso construir a PG dessa forma. Então é importante, se a razão, estamos falando de razão positiva, tá? É maior que 1, PG crescente. Se a razão está entre é maior que 0 e menor que 1, PG decrescente. Então aqui eu tenho uma PG de razão 2, aí, ó. Peguei o primeiro termo, multipliquei por 2, multipliquei por 2, multipliquei por 2, multipliquei por 2. Agora olha que coisa interessante. A partir do primeiro termo eu acho qualquer termo, né? Porque olha aqui, eu peguei o primeiro termo, multiplicando uma vez eu chego no segundo, multiplicando 2 vezes eu chego no terceiro, multiplicando 3 vezes eu chego no quarto, multiplicando 4 vezes eu chego no quinto. Então o termo, quando eu quero um termo, a ordem, né, eu posso pensar assim, o termo geral da minha PG, ele é o primeiro termo vezes a razão multiplicada n menos uma vezes, né? Só que multiplicar alguém, multiplicar fatores repetidos, né? Vira potência. Então, eu poderia pensar que o termo geral seria A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Né? Porque, por exemplo, aqui, ó, 5, aqui eu multipliquei por 2, então ficou 5 vezes 2. Ao multiplicar por 2 de novo, fica 5 vezes 2 ao quadrado. Ao multiplicar por 2 de novo, fica 5 vezes 2 ao cubo. Né? Mas tudo bem. Aqui eu tenho uma PG de razão meio. Então multipliquei 100 vezes 0,5 deu 50, 50 vezes 0,5 deu 25, multipliquei aqui deu 12,5 e assim sucessivamente. Aqui eu tenho uma PG alternada, né? Razão negativa gera uma PG alternada, vai trocando o sinal. Olha, comecei do menos 3, ao multiplicar por menos 2 virou 6. Ao multiplicar o 6 por menos 2 vira menos 12. Ao multiplicar o menos 12 por menos 2 vira 24. Ao multiplicar o 24 por menos 2 vira menos 48. Vai alternando o sinal. Tá vendo? Essa PG vai alternando o sinal. É uma PG alternada. Por quê? Porque a razão é negativa. A mesma coisa acontece com menos 1. Né? Se a razão for 1, a PG é constante, né? Não tem graça. Então é o que nós conversamos. O termo geral de uma PG é dado por o termo de ordem n é igual o primeiro termo vezes a razão elevada à quantidade de termos menos 1. Tá vendo? Então, substituindo aqui, eu acho qualquer termo. Aí está falando aqui, a n é o enésimo termo, ou seja, o termo de ordem n, a1 é o primeiro termo de ordem 1, que é a razão, que é um termo dividido pelo seu antecessor, n é a quantidade de termos, ok? Então aqui nós temos um exemplo. Eu tenho uma PG de razão 2, primeiro termo igual a 1, e quero achar o quinto termo. O quinto termo vai ser o primeiro termo vezes a razão elevada a 4. Basta eu pensar, eu quero passar do primeiro para o quinto. Eu tenho que levar a quanto? Aqui, ó, 5 menos 1, 4. Tem que levar a 4. A fórmula está aqui, ó. Aqui, ó. O n está aqui, 1 está aqui, n menos 1 é o que aparece aqui em cima. Ó. Então é o primeiro termo que é 3, a razão é 2, 5 menos 1, 4. Então, o quinto termo é igual a 3 vezes a razão, que é 2, elevado a n menos 1, a quantidade de termos, 5 menos 1, 4. E aí uma continha, 2 elevado a 4, 16, vezes 3, 48, ok. Essa propriedade aqui nós já comentamos, tá vendo? Se eu pegar o termo, eu pego 3 termos em PG. O termo central, ao quadrado, é igual ao produto do anterior, a n menos 1 significa o termo anterior a n mais 1 é o termo posterior a n, tá vendo? Então, se eu faço o produto do termo anterior vezes o termo posterior, eu tenho o termo central ao quadrado. Por exemplo, nessa PG aqui de razão 3 e primeiro termo igual a 2, gerei ela aqui, ó, 2, 6, 18, 54. Então, por exemplo, o terceiro termo aqui, ó, que é o 6, se eu elevar ele ao quadrado dá 36, mas se eu multiplicar o 2 vezes 18 também dá 36. Isso vale para qualquer sucessão de 3 termos. Aqui também nós temos a soma dos n primeiros termos de uma PG, assim como a gente tinha na PA, tá?
Não vou entrar em detalhe aqui da demonstração da fórmula, mas você pode usar isso aqui, ó. A soma dos n primeiros termos de uma PG é dado por A1 vezes. Isso aqui serve de parênteses, ó, esse traço de divisão. Mas eu acho legal você colocar um parênteses aqui, ó. Ok? Na vida, quanto mais a gente se precaver, melhor. Então, a soma dos n primeiros termos de uma PG é dada pelo primeiro termo vezes a razão elevada ao número de termos menos 1 dividido pela razão menos 1. Tá vendo? Então aqui em cima é Q elevado a n menos 1 e aqui embaixo é Q menos 1. Exemplo, eu tenho aqui uma PG cujo primeiro termo é 2, a razão é 5 e eu tenho 5 termos, tá? N igual a 5. E eu quero achar a soma desses 5 termos. Então vamos lá, o primeiro termo é 2, coloco aqui. A razão também é 2, né? Por coincidência, poderia ser qualquer razão. Fica 2 elevado a 5, menos 1, dividido por 2 menos 1, que dá 1. Então eu tenho 2 elevado a 5, 32. E fico com 2 vezes 32 menos 1 sobre 1. Só que 32 menos 1 é 31, que vezes 2 é 62. Eu poderia somar, né, de forma direta. Por exemplo, quais seriam os termos dessa PG? Esses 5 termos. Seria o 2, o 4, o 8, o 16 e o 32. Então, se eu escrevesse essa PG, eu ia encontrar o 2, o 4, o 8, o 16 e o 32. Se eu somo 2 com 4, eu encontro 6. 6 com 8, eu encontro 14. 14 com 16, eu encontro 30. 30 com 32, eu encontro 62. O problema é, e se essa PG fosse grande? Eu ia escrever todos os termos? Então é muito importante saber a soma dos termos da PG. Ok? Então aqui eu tenho novamente, esse exemplo ficou ruim, eu deveria ter colocado um A1 diferente aqui, ó. Não, porque isso aqui é coincidência, ó. Então, eu tenho uma PG cujo A1 é 3, poderia ser qualquer coisa, tá? E a razão é 3 também. E eu quero somar os 4 termos. Então, eu coloco o A1 aqui, o valor que for do A1 aqui. Coloco a razão elevado a n menos 1, no caso, a razão elevado a n, desculpa, n menos 1 não, a razão elevado a n, né? A fórmula está aqui, ó. A razão elevado a n, tá? A razão elevado a n, o resultado menos 1, dividido pela razão menos 1. Então, eu montei aqui, ó. No lugar do A1 eu entrei com 3, no lugar da razão eu entrei com 3, no lugar da razão aqui eu entrei com 3. 3 elevado a 4 deu 81, 81 menos 1 dá 80, 80 dividido por 2 deu 40, que vezes 3 deu 120. Perfeito? Então, com isso aqui, a gente já consegue resolver um bocado de exercícios.